Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor de inglês aqui do canal Educação. E hoje nós vamos trabalhar, olha só, com um dos conteúdos mais cobrados quando a gente fala de sintaxe, galerinha. Vamos falar aí, olha só, sobre conjunções, sobre marcadores lógicos, conectores. E aí, galerinha, eu vou bem devagarzinho com vocês, porque eu sei que esse conteúdo deixa muita gente ainda cheio de dúvidas, cheio de nós nas cabeças. E é claro, certamente esse conteúdo vai conseguir ajudar vocês também na compreensão da gramática da língua portuguesa. É isso que eu espero com o encontro de hoje, tá bom, gente? Que a gente consiga fazer também esse elo, fazer também essa ligação, essa ponte com a língua portuguesa. E a partir disso nós consigamos, é claro, compreender um pouco melhor sobre períodos compostos por coordenação. Tá bem, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme estar compartilhando minha sala de aula com todos vocês. Aquele alô, pessoal que nos acompanha em Campo Largo, em Elesbão Veloso, em Guaribas, galerinha que nos acompanha em Miguel Leão, em Pavo Sul, em Queimada Nova, em Tanque do Piauí. E é claro, pessoal também que nos acompanha aqui pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme. Tá bem? Pessoal, olha só, a Regiane Rodrigues, muito boa noite, seja bem-vinda. A Tereza Monteiro, seja bem-vinda, minha querida, é um prazer estar aqui com vocês. É claro, pessoal que nos assiste também posteriormente, com as nossas aulas gravadas, nossos encontros de maneira assíncrona, vocês também fazem parte desse show. É claro que aqui a gente pode interagir melhor, a gente pode conversar, vocês podem tirar dúvidas, pedir para repetir alguma coisa ou algo do tipo. Mas, é claro, todo mundo é importante, cabem todos vocês, com certeza, nesse projeto tão maravilhoso que é o canal Educação. Sejam bem-vindos, vamos, que nosso encontro está começando. Olha só, galerinha, como eu já falei para vocês, nosso conteúdo de hoje, por vezes as pessoas meio que se confundem um pouco, sabe? Porque é um conteúdo um pouquinho mais complexo do que a gente chama de sintaxe. E aí vocês precisam estar com muito cuidado, com muita atenção. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, nossos encontros aqui de segundas-feiras já estão marcados, né, gente? Todas as segundas nós estamos aqui. Nossa aula de inglês está começando. E aí vamos falar hoje, olha só, sobre conjunções, tá, gente? Vamos falar sobre conjunctions, conjunções. Conjunções, gente, a gente vai dividir elas em duas partes. Conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, tá bom? Essa é a divisão. No encontro de hoje, vamos focar nas coordenadas ou coordenativas. Tá bom, gente? Esse é o nosso foco. Em inglês, vocês vão ver aí que eu faço até uma brincadeira com vocês, que eu chamo elas de fanboys, para vocês não esquecerem, tá bom? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Hoje, dia 24, olha só, estamos chegando ao fim desse mês tão maravilhoso aí, que é o mês de outubro. Olha só, vamos lá. O objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, vamos falar de conjunções, vamos falar de conjunções coordenativas. O nosso objetivo, certamente relacionado às conjunções, é de compreender e usar conjunções e sistemas simbólicos da língua inglesa, como meio de constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E aí o nosso foco da teoria à prática vai ser em leitura. Leitura, interpretação e resolução de questões. Eu não quero ficar só falando de gramática com vocês. Meu foco vai ser também trazendo textos. Esse conteúdo, gente, vai ser trabalhado em duas aulas, tá bom? Na aula de hoje e na aula da semana que vem. É claro que é para a gente poder fixar bem. Na aula de hoje eu vou focar um pouco mais profundamente na gramática em si, vou focar um pouco mais nas expressões e como a gente forma esses períodos compostos por coordenação. No encontro seguinte, aí eu vou mostrar para vocês, incluindo isso em textos, tá bom? Um pouco mais especificamente. Muito boa noite, pessoal, em Miguel Leão, sejam bem-vindos, hein? Vamos lá? Olha só. Vamos que vamos, olha só. Meu querido diretor, está acontecendo aqui um probleminha aqui na hora de passar o
Agora sim, deu certo. Obrigadão. Olha só, gente. Habilidade. Qual vai ser a habilidade que nós vamos tratar no encontro de hoje? Construir sentidos a partir de textos que explorem textos verbais e textos não verbais, tá ok? Em consonância, é claro, com as situações comunicativas que são apresentadas. E a partir disso que a gente vai para o nosso encontro. Vamos lá, olha só, take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Vamos falar então sobre conectores lógicos. Dá uma olhadinha. Professor, o que é um conector? Conectores, pessoal, são expressões, são palavrinhas que ligam, o próprio nome já diz, que conectam. Eles vão conectar o quê? Vamos pensar um pouquinho, gente? Essas palavrinhas, elas conectam, elas ligam tanto partes de texto, de palavras em si, partes de frases, frases inteiras, ou ainda parágrafos inteiros. Eu ainda posso fazer conexão de um texto com o outro, olha só. Tudo isso, gente, usando conectores, tá bem? Usando conectores. Muito boa noite, São Francisco do Piauí. Sejam bem-vindos, hein? Certamente nosso encontro está mais radiante, mais brilhante com a participação de vocês. Olha só. Falando sobre conectores, gente, de cara, assim, a gente pode pensar em duas categorias que são as mais usadas, tá bom? Se a gente pensar naquela classificação mais gramatical possível, gramatical que eu digo no sentido morfológico. Quando a gente pensa nisso, nas 10 classes morfológicas, duas delas se destacam como conectores. As preposições e as conjunções. Nosso foco vai ser, então, as conjunções, tá bom, gente? As conjunctions. Essas conjunções, elas são muito importantes, porque são elas que vão fazer essa conexão, são elas que vão fazer essa ligação dentro do texto. Senão, gente, o texto vai virar um amontoado de palavras soltas, um amontoado de frases soltas. Não é essa a ideia. Vai ficar uma bagunça. Não é essa a ideia, gente. Não é essa a ideia. Seu texto ele precisa estar organizado. Professor, isso serve somente para leitura? Não. Isso também serve para escrita. E você precisa estar bastante atento, porque você vai ser cobrado também na escrita quanto a isso. Professor, dá um exemplo aí para a gente. Não há exemplo melhor do que a gente pensar na redação do Enem, né, galera? Pessoal, a redação do Enem vai cobrar de vocês. Nas competências avaliadoras, vai ser cobrado o tema conjunções. Seu texto está utilizando conjunções ou não? Seu texto está conectado ou não? Seu texto está todo ligadinho, todo unidinho ou não? Professor, e outros exemplos? Se você vai fazer um TCC, olha só, pensa aí, entrou na universidade, só finaliza se fizer um TCC, trabalho de conclusão de curso. Se não fizer, galerinha, problema, viu? Problema. E para muita gente é uma dificuldade só, porque tem que escrever bastante. Texto da seu TCC precisa estar muito bem organizado, precisa estar muito bem conectado. Tá bom? Muito boa noite, Sabrina Rodrigues. Seja bem-vinda, nos acompanhando lá de Pavussul. Maravilha, hein? Aquele abraço. Pessoal que nos acompanha lá em Pavussul. Maravilha. Galerinha, eu vou aqui para o texto que a gente encontra no slide. Olha só. O uso dos conectores em inglês. Conectores ou conectivos são palavras que nos ajudam a dar sentido e a dar coesão em um texto. Opa, que é palavra-chave, vou sublinhar. Sentido e coesão. Professor, o que é coesão? Vamos pensar um pouquinho? Pessoal, para um texto ele ser bem organizado, para um texto ele ser compreensível, ele precisa de duas coisas: coerência e coesão. Isso é o mínimo de um texto. A coerência, ela se refere aos significados. Você não vai escrever uma coisa que não significa nada, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Se você vai escrever alguma coisa, aquilo precisa significar de alguma maneira, precisa ter algum sentido, precisa cumprir algum objetivo. Para isso que a gente escreve alguma coisa, né?
Já a coesão, ela vai ser entendida como a união das ideias. Se não, vai ser só um grupo de ideias soltas. Não é essa a ideia, pessoal. Um conector, ele vai servir para isso. Vai servir para isso. Para trazer para você essa ideia de conexão dentro do texto. Tudo bem? Olha só. Estes termos, esses conectores, eles nos ajudam a estruturar o texto em começo, meio e fim. Imagina aí, olha só, que você está lendo, uma receita. Numa receita, olha só, você vai ter o passo a passo da receita. Aí você consegue observar no passo a passo da receita que a receita começa com as ideias assim, ó. Primeiramente, você corta o frango. Logo em seguida, você tempera o frango. Por fim, você coloca o frango na panela. Pessoal, isso daí você consegue perceber, olha só, começo, meio e fim no seu texto. Você consegue perceber a estrutura do texto. É assim que funciona. Tá bem? É assim que funciona. E aí, gente, essa interação dentro do próprio texto vai ser conectado entre frases, parágrafos, como eu falei para vocês. Então, conectar, gente, é conectar as ideias. Olha só. Conectar as ideias de maneira eficiente. Conectar as ideias de maneira eficiente. Tá ok? Então, olha só. Além de ideias, vão ser conectados conceitos e palavras. Seja dentro do mesmo texto ou entre textos diferentes. E aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe. Professor, como é o nome disso? Quando você faz conexão entre textos diferentes, o nome dessa conexão é, anota aí que é importante, hein? Intertextualidade. Professor, intertextualidade vai me ajudar em quê, professor? Volto lá para o exemplo que eu dei mais cedo sobre a redação do Enem. Na redação do Enem, logo na introdução de cara, se você fizer uma intertextualidade, você sobe por volta de 100 a 200 pontos, a depender de como você organiza isso. É mesmo, professor, é. É claro que essa intertextualidade, entre, essa conexão, essa ligação entre textos, entre o texto que você está com o tema, né? O tema que você está fazendo o seu texto, e ao texto que você já tem a informação anterior, se for conectado, maravilha. Professor, como assim? Cai o tema na tua redação e tu pensa assim, opa, eu li um texto sobre isso. Eu li uma poesia sobre isso. Eu assisti um jornal que falava sobre esse tema. Ou qualquer coisa do tipo. Isso é importantíssimo, gente, porque mostra que você está inteirado no mundo. Então, aí você tem um processo de intertextualidade. Tudo bem, gente? Intertextualidade. Pessoal em Pavussu do Piauí, tá tudo bem aí com vocês? Eu tô achando que vocês estão conversando bobagem aí, estão falando aí bora bio e tudo mais. Eu tô achando que tem alguma coisa equivocada aí. Por gentileza, o pessoal que estiver acompanhando lá o polo, dá uma olhadinha aí se é isso mesmo. Eu estou achando meio estranho isso daí. Dá uma olhadinha depois, por gentileza. E aí, pessoal, é observar também que esses conectores eles vão estar trazendo uma ordem lógica e facilitando, assim, o entendimento do seu texto. É para isso que a gente utiliza. É para isso que a gente utiliza os conectores. Para facilitar a compreensão do texto. Por quê? Porque vai estar numa ordem lógica, pessoal. Vai respeitar essa lógica. Tá bem, galerinha? Vai respeitar essa lógica. Não vai ser de qualquer jeito, vai estar lá tudo organizadinho. Então, professor, qual é o tema maior? Estaria acima dessa ideia de conectores. O tema maior seria a organização textual, gente.
é a organização do texto. É isso que é importante para quando você estiver lendo ou para quando você estiver escrevendo. Tá bem? Show de bola? Pois vamos lá que eu vou apresentar para vocês agora os fanboys. Professor, o que são os fanboys? Os fanboys são as conjunções coordenadas em inglês, as mais importantes, né, gente? Professor, então esse F se refere ao for, A se refere ao and, N ao nor, B ao but, O ao or, o Y se refere ao yet e o S se refere ao so. E aí, professor, vamos de por partes, vamos cada um por vez, vamos lá. Vamos falar aí dos fanboys. Olha só, os fanboys são muito importantes. Isso aqui, gente, é uma estratégia para que você consiga memorizar melhor. Tá bom, gente? É uma estratégia para que você consiga memorizar de maneira mais eficiente. Ok? Vamos lá, então? Dá uma olhadinha, ó. De um por um, vamos que vamos. Olha só. Eu trouxe aqui no formato de uma tabelinha para que vocês consigam observar melhor. Lembra que a ideia é essa, né? Facilitar a compreensão. Professor, o primeiro deles é o for. Esse for, galerinha, vai ter a ideia de pois. Observa só, esse pois vai trazer uma explicação. Tá ok? É uma explicação. Ah, então, professor, se eu digo assim, eu trouxe uma sombrinha, pois hoje eu acho que vai chover. Então, eu estou explicando o motivo de eu ter trazido a sombrinha, o guarda-chuva. Então, tá aí, ó. For é o nosso explicativo. Tudo bem, gente? Professor, e o segundo deles é o and. Esse and é o nosso I da língua portuguesa. É a nossa ideia de adição de ideias. Ah, professor. Então eu digo assim, eu comi muito bolo e suco. Professor, bolo e suco. Esse I, ele está adicionando ideias. Está adicionando. Estou dizendo duas coisas. Uma coisa que eu comi, a outra que eu bebi. Então eu estou trazendo a adição de ideias. Tudo bem com o nosso nossa segunda conjunção, nosso segundo conectivo? And. Esse é o de adição, é o mais. E. Já o terceiro deles, eu vou fazer uma ligação, vou fazer uma conexão do or e do nor. Olha só. Professor, qual é a conexão que você pode fazer com eles? O último deles aqui, o or, é o ou. Você consegue perceber que ele, quando eu adiciono not, eu levo ele para negativa, ele se transforma em nor. Tudo bem, gente? Ah, professor, e em português faz como? Em português é o ou e o nor vai ser o nosso nem. Professor, como assim nem? Explico. Gente, esses dois, tanto o nor quanto o or, eles marcam alternância de ideias. É claro que o or é alternância afirmativa e o nor é uma alternância negativa. Professor, você está falando de alternância? Eu não estou compreendendo muito bem. O que você quer dizer com alternância de ideias? Gente, alternância de ideias ou disjunção de ideias, mesma coisa, é quando você está falando de alternativas. Alternativas? É. Então eu te pergunto, ó, você gostaria de ir para a escola hoje de carro ou de moto? Percebe que tem duas opções? Então você usa aí a ideia do ou, um ou outro. Então esse ou, ele vai te trazer a ideia de alternativas. Ou você usa uma coisa ou a outra. Você vai querer o que hoje de sobremesa? Bolo ou sorvete? Olha só, uma coisa ou a outra. Ah, professor, eu não quero alternativa não, eu quero adição, eu quero os dois, bolo e sorvete, olha só. Cuidado aí, tá, gente? Esse e, adição. Ou, já não é mais adição, né? Ou é alternativas. Então, alternância de ideias, tá bem? Alternância de ideias. Maravilha. Professor, e o nor? A gente falou do afirmativo. E o negativo? Como é que é? Gente, o negativo é uma dupla alternativa negativa. Como assim, professor? É. Então, olha só. Se eu te perguntei mais cedo, você quer
bolo ou sorvete, você não quer nenhum dos dois. Aí você diz, eu não quero nem bolo, nem sorvete. Consegue perceber isso? Nenhum, nem o outro. É uma dupla alternativa negativa. Eu não quero nenhum dos dois. Entende a ideia? Professor, mais cedo você perguntou pra gente se a gente queria ir de carro ou de moto. Eu queria ir de bicicleta. Então eu não quero ir nem de carro, nem de moto. Eu faço uma dupla alternativa negativa. Nenhum, nem o outro. Então você zera as duas alternativas. Beleza, gente? De novo, or e nor, ambos se referem a alternância de ideias. Alternativas. Aí é que tá. Se for alternativas afirmativas, se você escolhe um ou o outro, você usa or. Se você não quer nenhum, nem o outro, aí você vai utilizar a expressão nor. Beleza, gente? É essa a ideia da alternativa ou alternância de ideias. Professor, aí que tal esse bem ao centro, bem no meio dos dois, olha só. É o but. Dá uma olhadinha, o but, bem no meio, ó. But. Esse but, ele é o mais, galerinha. Esse but traz oposição de ideias, contraste. Então, se eu estava falando coisas boas de uma hora para outra, a partir desse mais, agora eu vou falar de coisas ruins. Imagina só se eu estou falando aqui de uma pessoa, estou falando aqui da minha queridíssima intérprete de Libras. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa muito sorridente, é uma pessoa muito carinhosa, é uma pessoa maravilhosa, cheia do dinheiro, só coisa boa. Mas, eita, professor, usou mais, agora pronto. Então, o que é que eu quero dizer com esse mais, galerinha? Se você estava falando coisas boas, depois do mais, certamente você vai falar algum defeito. Certamente você vai falar alguma coisa de ruim. E o contrário também é verdadeiro. Se você está falando de uma outra coisa, sei lá, você está falando aí de um lugar. Nossa, Teresina, Teresina, tem muita gente. Teresina tá quente pra caramba esses dias. Teresina, meu Deus. Mas ainda é um lugar muito bom de se viver, é um lugar muito bom de se morar. Então você consegue perceber, olha só, um contraste de ideias. Você estava falando só de coisas ruins e de uma hora para outra você começou a falar de coisas boas. Você fez aí um contraponto. Você fez uma oposição de ideias. Você fez aí um contraste de ideias. Tudo bem, gente? Essa é a ideia aí, olha só, do nosso but. Professor, tem alguma outra expressão que também traga essa mesma ideia perdão, não é de alternância, é de oposição, é de contraste. Tem mais alguma? Tem. Olha o próximo aqui, ó, é o yet. Galerinha, cuidado, tá bom? Cuidado. Esse yet não vai ser bem a ideia do mais, vai ser mais pro todavia. Professor, e esse todavia, ele vai trazer qual ideia? Também é de oposição, mas também ele pode ser uma ressalva. Como assim uma ressalva, professor? Uma exceção. Uma exceção à regra que você estava falando. Então você diz assim, olha, eu gosto muito das aulas do Cana Educação. E a aula de inglês, enfim, nem tanto. Aí você faz uma ressalva. Olha só, você faz uma ressalva e você usa o yet. Tá bom? Professor, e qual vai ser a diferença? Já que ambos tratam de oposição, ambos falam de contraste, qual vai ser a diferença entre eles? A diferença, galerinha, também vai estar, além da potência, além da força expressiva, também vai estar na localização dentro da frase. Professor, então quer dizer que o local onde eu colocar isso na minha frase vai mudar também o meu conector? Com certeza. Então, se você estiver no meio da frase e utilizar o conector de oposição, você usa but, você usa mais. Tá bom, gente? Em compensação, se você estiver no início da frase ou no final da frase, aí você usa yet. Tá bom? Essa é a diferença. De novo, quando você for utilizar esse mais, se for usar esse but, a ideia vai ser trazer o teu conector para o meio.
Então, você vai dividir a frase em duas, tá bem? Esse mais ele vai dividir. Na verdade, eu vou até trocar o termo. Esse mais ele não divide, ele junta. Tá ok? São duas frases conectadas. Lembra que não são conectores? Ele vai juntar, ele vai unir através do but. Beleza, gente? Por sua vez, o yet vai estar tanto, pode estar, né? Tanto no início quanto no final. Se ele estiver no início, ele vai estar conectando com a frase anterior, ou com o parágrafo anterior. Da mesma forma, o contrário. Se estiver lá no final, ele vai fazer uma ligação do que foi dito antes e daquilo que ainda vai ser falado. Tudo bem, gente? Maravilha? E, por fim, vamos finalizar os fanboys com o Szinho, né, gente? Com o soul. Dá uma olhadinha aí, ó. Nosso último das conjunções, o último dos conectores. Esse soul, galerinha, muito cuidado com ele. Ele vai trazer a ideia de consequência. Olha só, resultado. Perceba, é o resultado de alguma coisa. Então, ele vai ser o nosso então, ou também pode ser a expressão logo. Tá ok, gente? Logo ou então. Você pode estar falando aí de alguma coisa, por exemplo, eu comi muito ontem à noite, então hoje eu nem vou tomar café. Tô cheio ainda de ontem. Então você percebe que é o resultado de uma coisa anterior. Eu não tomar café é o resultado da primeira situação, da primeira ação que aconteceu, que foi eu ter comido muito no dia anterior. Então, a ideia desse então, esse sou, esse logo, é mostrar duas coisas, sendo que uma delas vai ser o resultado da outra, vai ser o efeito, vai ser a consequência da outra. Tá bem, gente? Então, você vai chamar esta conjunção de conjunção consecutiva, ou seja, que traz a consequência de alguma ação. Tudo bem, gente? A consequência de alguma ação. Tudo bem? Professor, você falou, mostrou aí todos eles, trouxe tradução, trouxe o significado de cada um, trouxe a função, o que é que eles expressam, mas eu quero ver nas questões, eu quero ver como é que isso é cobrado na prática. Como é que a gente faz? Vamos pensar um pouquinho? Pessoal, tem duas maneiras de se cobrar isso na prática. Eu vou mostrar para vocês a primeira delas hoje e a aula que vem eu mostro a segunda delas. Primeiramente, você vai perceber que esses conectores podem ser encontrados em frases separadas. Ou você pode encontrar estes conectores em textos. E aí, na aula que vem, a gente vai cair só nos textos, galerinha. Texto, texto, textos e mais textos. Só para a gente observar bem como é que as ligações são feitas, como é que as conexões são feitas dentro do próprio texto. Se são feitas entre os parágrafos, se são feitas entre as frases dentro do próprio texto, ou se são feitas dentre os textos e outros textos que estejam fora daquele texto inicial. São apenas textos referenciados. Tá bem? Vamos ver então? Vamos lá para nós respondermos algumas questõezinhas sobre os fanboys, sobre os conectores lógicos. Let's practice! Vamos praticar, olha só. Galerinha, na primeira, eu gostaria que vocês utilizassem a conjunção coordenativa correta, dentre as que você encontra nos parênteses. Olha só, letra A, você vai poder usar but, nor ou or. Número 2, você vai encontrar but, or ou and. Qual deles você usa? E por aí vai. Eu vou responder a primeira. E aí eu gostaria que vocês tomassem um tempinho para responder as próximas. Tudo bem, gente? Olha só, número 1. Sharon hates to listen to rap music. Vírgula. Professor, eu consigo perceber a vírgula. Perceba a vírgula. Perceba a vírgula. Eu acho que o ponto central aqui para a atividade vai ser observar a vírgula. Não esqueça dessa vírgula. Mais cedo eu falei para vocês que o conector, ele une. Pois é, gente, ele vai unir o que a vírgula separou. Ah, professor, então quer dizer que eu vou separar bem aqui, ó. Exatamente, eu vou ter duas frases. A vírgula separou. Já o meu conector lógico vai juntar as duas frases, vai conectar. Então, professor, quer dizer que eu vou ter duas frases conectadas por um conector lógico, por uma conjunção? Exatamente, essa é a ideia.
Para ser mais gramatical, eu não vou chamar isso de duas frases conectadas por uma conjunção. Não, eu vou dizer que aqui, gente, é um período composto. É um período composto por coordenação. Olha como ficou mais bonito. Não ficou mais bonito? Mas aqui, no final das contas, é duas frases. Eu separei usando uma vírgula. E aí, olha só, eu vou juntar agora usando uma conjunção. Percebe, olha só. A Sharon, que é o meu sujeito, ela odeia rap. Odeia esse tipo de música. Tudo bem. Aí, olha só, que ela veio para um outro tipo. Olha só, tolerar o heavy metal, o rock. Professor, então, ela não gosta. É negativo. Ela não gosta de rap. E nem, olha só, e nem de heavy metal. Professor, então, eu tenho aí duas alternativas negativas. Esse but jamais seria a nossa resposta, jamais, porque ele é uma ideia de oposição. Não é oposição, não. Não é oposição. Então, eu vou ter duas alternativas. Alternativa afirmativa ou alternativa negativa. Aqui, olha só, é a alternativa negativa. Elimina esse or. Nossa resposta, então, nor. Maravilha. Pessoal lá em Miguel Leão, acertando tudo, hein? Parabéns. Quero a participação de vocês assim, gente. Participação assim é que nos faz a aula ser mais interativa, faz a aula ser mais bacana. E aí, gente, vocês têm 2 minutinhos. Acho que é tempo suficiente para responder 2, 3, 4 e 5. Vamos lá, gente? 2 minutinhos, então, na tela para vocês. Vamos lá, gente. Olha só, eu vi aqui que o pessoal tá participando mesmo, hein? O pessoal tá arrasando aqui nas respostas. Gosto de ver assim, gosto de ver assim. Sinal de que deu para conseguir fixar bem o conteúdo. Maravilha, maravilha. Vamos corrigir juntos? Olha só. A número 1 eu já fiz. Vamos para número 2? Olha só, número 2. My car has a radio. Ah, o carro tem um rádio. Beleza. Professor, você disse que ia ter um montão de vírgula. Olha aí, nem apareceu vírgula. Pois é. Por que que na número 2 não apareceu vírgula, minha gente? Perceba, eu tenho uma frase só. Aqui eu estou conectando 2 elementos. Eu estou conectando o rádio e o tocador de CD, o CD player. Ah, professor. Então eu estou conectando, mas não são 2 frases diferentes. É uma frase só. E aqui, ao invés de usar but para oposição ou or para alternativas, eu vou usar and.
Maravilha, galera, maravilha. Parabéns aí, pessoal que tá acertando tudo. Maravilha. Número 3, fala aí da Carol, olha aí, ó. Carol wanted to drive to Colorado. Ela queria ir pro Colorado, mas ela queria ir dirigindo, olha aí, ó. Drive to... E, professor, ela vai viajar para um outro estado dirigindo. Será que não é perigoso, não? Vírgula. Olha a vírgula. Não esquece a danada da vírgula. Olha ela aí, ó. A vírgula separa e a conjunção junta. Olha só, ela quer ir dirigindo. Já o Bill, não sei quem é que o Bill é dela, se o Bill é irmão dela, se é pai dela, se é marido dela, não sei. Já o Bill, ele insistiu. Não, olha só, vamos voar mesmo, vamos voando, vamos pegar um avião e melhor do que ir dirigindo, talvez seja mais perigoso. Pessoal, dirigir e voar é só uma adição de ideias? Não, né, gente? Não estou adicionando ideias, não. Or é alternância? Não, gente, ele está insistindo, ó. Se ele está insistindo, nossa resposta correta é but. Mas o Bill insistiu. Nossa, a gente vai voando. É perigoso dirigindo. Qual é a distância? Não sei. Perigoso. Maravilha. Questão 3. Nossa resposta, but. Vamos para a número 4. Olha só, a número 4 fala aí, olha só, usando aí a expressão afraid. Afraid, anota aí que é legal, hein? Afraid é ter medo. Ah, professor, então ela tem medo de altura. Olha aí, ó. I'm afraid of heights. Olha a vírgula, não esquece dela, não. A vírgula separou. Vamos unir usando uma conjunção. Eu tenho medo de altura, alguma coisa. Eu aprecio a vista quando eu estou no topo, olha só, lá em cima de um prédio. Ah, professor, então, mesmo eu tendo medo, ainda assim eu consigo apreciar aí a vista. Então, você não vai adicionar ideias, não. Muito menos vão ser alternativas negativas. Nossa resposta, yet. Não é isso, gente? Yet. Todavia. Então, é uma negativa, é um contraste de ideias, uma oposição. Então, mesmo eu tendo medo de altura, ainda que eu tenha medo de altura, eu consigo apreciar a vista. E a número 5, I have to be on time. Olha só, eu tenho que estar na hora, no tempo, ser pontual, vírgula, estou separando. O meu chefe, o meu boss, fica chateado se eu chego atrasado. Professor, então aí eu chegando atrasado, eu já sei. Ele se chateia. Pessoal, perceba que aqui a relação é de causa e consequência. Qual é a causa, meu? Atraso. Eu chegando atrasado, qual é a consequência? Ele fica chateado. Então você consegue perceber, olha só, a ideia de for. Esse for é a explicação. Esse for é a consequência disso acontecer. Resposta número 5. For. Maravilha! Vamos para mais um grupo de questões? Acho que dá tempo, né, galera? Tá aqui as respostas para vocês. Vamos para mais um grupo? Vamos mais um grupo de questões, olha só. De 6 a 10, olha só. Como o tempo está um pouquinho mais corrido, eu vou responder a primeira, dou 1 minuto para vocês, acho que é suficiente, e a gente continua. E eu quero continuar com a participação de vocês aí no chat, hein? Quero continuar com a participação de vocês, é muito importante, é muito importante. Ah, professor, a número 6 é fácil demais. Olha aí, ó. Do you like chocolate ou vanilla ice cream? Tô falando aí de ice cream, sorvete. É chocolate ou baunilha? Ah, professor, então aí são opções, ó. Ou você prefere um ou o outro. Tá aí, ó. Alternativas. Beleza, gente? Então, 1 minutinho na tela para vocês fazerem 7, 8, 9 e 10. Vamos lá? Let's go!
E aí, galerinha, vamos que vamos corrigir pra gente finalizar o encontro de hoje. Aí, a aula que vem só texto, né? Só texto. Olha só. 7 diz assim, ó. Eu chego no trabalho, eu tenho que ir trabalhar às 6 horas. Vírgula, separando, ó. Eu acordo às 4. Ah, professor. Se eu tenho que estar no trabalho 6, por esse motivo, eu acordo às 4. Então, eu vou usar so. Então, olha só. Então, logo, eu preciso eu preciso acordar às 4. Maravilha? O pessoal em Miguel Leão aí tá acertando todas. Show de bola, hein? Show de bola. Number 8. I was on time. On time no horário, pontual. Eu tava na hora. Everyone else was late. E todo mundo tava atrasado. Poxa vida, é uma coisa chata, hein? Você tá pontual e todo mundo atrasou? Pois é, né, gente? Então aí você vai ter uma ideia de oposição de ideias. Contraste, né? Cheguei na hora, mas todo mundo se atrasou. Número 8, but. Número 9, Nadia doesn't like to drive. Olha aí, a Nadia, ela não gosta muito de dirigir, não. Olha a vírgula separando. Olha a vírgula, não esquece dessa vírgula, não. She takes the bus everywhere. Então, ela pega o ônibus para todo canto. Ela vai de ônibus, ela não gosta de dirigir. E aí, galera? Mais uma vez aqui, olha só. So é uma consequência. Então, ela pega o ônibus. Ela não gosta de dirigir. Então, ela vai de ônibus. Não é problema nenhum. Então, ela vai de ônibus. E a número 10, our trip to the museum. Olha aí, viajaram para o museu, foram até lá. Foi interessante, vírgula, separa. Foi até interessante. There were several new artifacts. Tinham novos artefatos lá à mostra no museu. Gente, é oposição de ideias? Foi interessante, tinham novos artefatos? Não, não é oposição, não. Aqui vai ser oposição de novo, yet? Não, vai ser o for. Vai nos trazer aí a consequência. Por que foi tão interessante? Foi interessante porque tinham novos artefatos. Beleza? Tinham novos artefatos, então foi um passeio interessante. Maravilha, gente. Galerinha, com isso a gente vai finalizando essa primeira parte de questões sobre as conjunções coordenadas. Aula que vem eu vou trazer mais alguns exemplos de conjunções, mas aí eu já não vou mais trazer como eu trouxe mastigadinho aqui, com tabelinha e tal. Não, eu vou trazer direto com o texto. Texto, a gente lê e a partir do conteúdo do texto a gente vai depreender, a gente vai inferir qual é o significado daquilo, de quais são aquelas conjunções. Galerinha, vamos ficando por aqui, nosso tempo se esgotou. Prazer enorme estar com vocês nessa noite. E eu vejo vocês na aula que vem. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. See you.